Você sabe por que falar o som está muito alto ou o som está muito baixo tecnicamente é errado? Venha entender comigo no vídeo de hoje as 4 propriedades físicas do som. Vamos começar falando então da primeira propriedade, que é intensidade. A intensidade, também conhecida como volume, é a quantidade de energia que se aplica a um corpo sonoro e é medida em decibel, cujo símbolo é D minúsculo B maiúsculo, em homenagem ao engenheiro Alexander Graham Bell. Como essa unidade é usada no áudio, na eletrônica para expressar diversos tipos de grandezas, é comum vir acompanhada de algum sufixo. Então, quando a gente estiver falando sobre intensidade, em questão de nível de intensidade, nós estaremos falando de pressão sonora. E aí vai ser o dB-SPL. Esse SPL é a abreviação para Sound Pressure Level, que nada mais é do que o nível de pressão sonora. Então vamos entender agora, de uma forma mais prática, o que é a intensidade. Aqui eu estou com a minha seção do Logic Pro, é o software que eu estou utilizando, e estou aqui com o meu teclado, ligado aqui via USB no computador, e eu vou reproduzir um som de piano. Eu estou compartilhando na tela justamente para vocês poderem ver bem grandão aí um pedaço do piano. A questão da intensidade, então, é uma propriedade do som ser fraco ou forte, você pode pensar dessa forma também. Então, uma mesma nota, a título de exemplo, eu vou utilizar aqui um Dó. Eu toquei aqui esse Dó. Esse Dó, ele pode ser tocado mais forte ou mais fraco. Então, é basicamente isso a intensidade. Eu posso falar mais baixinho ou eu posso falar bem mais alto. Então, quando a gente tem diferenças de intensidade, uma parte com mais intensidade, outra com menos intensidade, a gente vai ter, portanto, o que a gente chama de dinâmica, que é justamente essa variação de pontos com mais intensidade, de pontos com menos intensidade. Vamos falar agora da nossa segunda propriedade física do som, que é a altura. Diferente do que muitas pessoas pensam, a altura não está relacionada ao volume. Isso, como vimos, chama-se intensidade. A altura, ou afinação, está diretamente ligada ao número de vibrações ou movimentos que uma onda sonora faz em uma escala de tempo, geralmente medida em segundos. Este ciclo completo de vibrações por segundo chamaremos de frequência e iremos medir em Hertz, cuja abreviação ou símbolo é Hz, sendo o H maiúsculo e o Z minúsculo. A título de curiosidade, o ouvido humano é capaz de ouvir de 20 Hz, que é a frequência mais grave, até 20.000 Hz, que é a frequência mais aguda. Vamos ver agora um pouco melhor essa questão da altura na prática. Bom, eu estou compartilhando com vocês aqui um piano. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um piano e até observar atentamente como que funciona essa divisão de teclas. Mas caso não, eu vou te explicar isso aqui bem rapidamente e é super tranquilo de entender. Se vocês repararem, nós temos 2 teclas pretas e depois 3. E isso vai se repetir, olha só, 2 pretas, 3, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, se a gente tocar, por exemplo, essas notinhas, a gente vai ter um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí a gente volta para o Dó. Então, essa nota aqui é a mesma nota que essa. O que acontece é que as alturas são diferentes. Por exemplo, a gente tem esse Dó aqui, e logo depois a gente vai ter esse aqui, e depois esse aqui. Vocês podem ver que à medida que eu vou vindo aqui para a direita, vai ficando mais agudo, e o contrário, vindo para a esquerda, vai ficando mais grave, por mais que a nota seja a mesma. Isso acontece porque a altura é diferente, portanto, o número de vibrações que cada uma dessas notas toca também é diferente. Então, quanto mais grave, menor vai ser o número, e quanto mais agudo, maior vai ser esse número. Vamos entender isso também analisando a questão da oitava. Se vocês observarem, nós temos aqui marcado C1, C2, C3, C4. Isso poderia até continuar, tá, na extensão aqui desse teclado como um todo, mas eu estou mostrando apenas até essa oitava aqui, C4. O que significa o C? O C é uma linguagem musical, chamado de cifras, e o C significa nada mais nada menos que a nota Dó. E o número corresponde, portanto, à oitava. Então eu tenho o Dó 1, o Dó 2, 3 e o Dó 4. Isso vai tanto lá para a direita, Dó 5, quanto também aqui para trás, que aí vai ficando
mais grave, como eu acabei de explicar. E isso, então, portanto, é uma oitava. Toda vez que começa novamente, vamos dizer assim, ó, eu tenho um Dó aqui, e aqui iniciou um novo Dó, a gente vai ter, portanto, essa divisão de oitavas. Isso aqui é uma forma que a gente tem para visualizar, para facilitar o nosso entendimento da distribuição das notas num braço de um instrumento, pode ser um violão, um baixo, ou até mesmo no caso do piano. Agora vamos mudar o nosso exemplo e vamos para a nota Lá, que vai ser essa daqui, ó. Essa nota que vocês acabaram de ouvir é o Lá 440 Hz. No universo da música, essa aqui é uma das frequências mais famosas que tem porque essa nota é base para afinar vários instrumentos. O 440 significa que essa nota ela vibra 440 vezes em 1 segundo. Agora, se eu tocar essa mesma nota uma oitava abaixo, por exemplo, aqui, vou tocar novamente o 440, ó, e agora uma oitava abaixo. Vocês devem ter percebido que, como eu falei, vai ficando mais grave o som, né? A altura muda. O que muda também, como vocês já devem ter entendido, é a questão do número de vibrações. Então, toda vez que a gente vai para uma oitava abaixo, a gente pega o número que a gente saiu, nesse caso 440, e divide por 2. Então, quando eu toco esse Lá aqui, eu estou tocando um Lá 220. E o contrário também serve. Quando você quiser deixar a nota mais aguda, por exemplo, eu quero tocar um Lá, só que não esse, eu quero o próximo Lá, um pouco mais agudo, uma oitava acima. Então eu multiplico por 2 e aí eu chego aqui, nesse que é o 440 Hz. Vamos falar agora da nossa terceira propriedade física do som, que é a duração. A duração é o tempo que uma nota ou que uma vibração continua perpetuando, que ela continua vibrando após uma única excitação. E aí, nesse sentido, nós vamos ter 4 fases para esse som, desde o momento que ele nasce, que ele existe, até o momento que ele para de existir e que aí nós vamos ter, portanto, o silêncio. Bora conhecer isso daqui. Bom, primeiramente, vamos voltar aqui ao nosso querido piano e vou mostrar para vocês essa questão da duração, né? Isso aqui é super simples de entender. Eu posso tocar, por exemplo, uma nota com uma duração maior, ou eu posso tocar bem mais curtinho. Mas se vocês repararam, o som ele não morre por completo, né? A gente tem algumas fases para que esse som exista e que para ele decaia e deixe de existir. Então, olha só essa imagem que eu vou explicar para vocês essas 4 etapas. O ataque é a fase inicial do som, refere-se ao tempo necessário para que o som atinja seu volume máximo. Logo após, nós temos o decay, também chamado de decaimento, fenômeno que acontece logo após o ataque, em que há um pequeno decaimento antes do som se estabilizar. Já o sustain, também chamado como sustentação, corresponde ao tempo de duração estável do som. E por fim temos o release, repouso ou relaxamento, pode ser chamado assim também em português, que é a fase final do som. A intensidade sonora diminui até silenciar completamente. Se vocês quiserem lembrar, vocês podem pensar na seguinte sigla, né, que é só juntar a inicial de cada um desses 4 estágios. O ataque, decay, sustain e release. Então a gente vai ter ADSR. ADSR você pode lembrar dessas 4 etapas que vai ter, por exemplo, um transiente de som. Chegamos agora na nossa última propriedade, na quarta propriedade, que é o timbre. O timbre é a qualidade do som que nos permite reconhecer a sua origem. Como assim? Pensa se a sua mãe está te chamando. Como é que você sabe que é a sua mãe que está te chamando e não uma outra pessoa que esteja na sua casa? Porque a sua mãe, ela possui uma qualidade na voz dela, um timbre muito bem definido, que é característico dela e que vai ser diferente para a sua, para da sua irmã, para da sua avó, para de qualquer pessoa. Isso também acontece, por exemplo, entre os instrumentos. Bora entender agora na prática. Eu vou colocar para tocar agora 2 trechos de áudio. Preste bastante atenção. Agora o segundo trecho. Beleza. Eu nem preciso esconder de vocês, né, perguntando o que é o que, porque se vocês observarem, está escrito aqui que o primeiro som que eu toquei, vocês ouviram 2 vezes cada som, é de um piano e o segundo de um violão. Mas
mesmo que eu não tivesse dito, provavelmente você saberia que no mínimo eles são diferentes. Talvez você não soubesse me dizer qual instrumento é, mas eu imagino até que conseguiria. Pelo menos o do piano, né, que é bastante familiar. O que que muda, na verdade, na prática, é para eu poder saber que é um timbre de piano, de violão, de baixo, de uma voz, de um violino, ou enfim, do que quer que seja. Como é que a gente consegue diferenciar? E aí você pode até deixar essa questão um pouco mais difícil. Pensa só, a gente já viu as outras propriedades. Imagine que eu toque a mesma nota, ou seja, na mesma altura, na mesma frequência, com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo volume e com a mesma duração. É exatamente esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Por que que a gente ainda consegue perceber que existe uma diferença? Vamos ver agora uma questão bem interessante que eu ainda não contei para vocês, que são os harmônicos. Os harmônicos são frequências múltiplas da fundamental. Então, eu gravei essa nota lá, 440 Hz, com cada timbre, um com piano, um com violão. E eu coloquei nessa forma aqui para vocês poderem visualizar e entender melhor. Se vocês repararem, eu tenho bem forte aqui, bem acentuado, justamente a frequência fundamental, que é o 440 Hz. Ele está um pouquinho abaixo do 500. Mas vocês podem observar que a gente também tem outras fileirinhas, né, coloridinhas aí, laranja e tal, azul. E o que são essas barrinhas que vocês estão vendo correr aí na horizontal? São justamente os harmônicos, são as frequências que são múltiplas daquela que eu toquei, no caso 440 Hz. E aí, se a gente mudar de uma imagem para outra, vocês estão vendo agora o piano, vou colocar no violão, ó, vou passar de uma para outra, para vocês observarem que o agrupamento das frequências, a quantidade de harmônicos, não se faz da mesma forma. E é isso que muda, portanto, o timbre. A gente pode até observar que o piano, por ser um instrumento que tem bastante extensão de altura, ou seja, a gente tem notas mais graves e notas mais agudas, ele é um instrumento bastante extenso, né? Ele consegue me gerar harmônicos lá no topo, lá no agudão. Já o violão não tem tanto assim, né? Então ele se concentra mais numa região de médio, médio agudo. Então é justamente isso, essa relação que os harmônicos têm que fazem, portanto, a natureza do timbre. Mesmo que você pegue um violão da mesma marca, é bem capaz que eles não tenham exatamente o mesmo som, porque se muda um pouquinho de repente a grossura da madeira, o parafuso, ou até mesmo a corda, isso já vai mudar essa natureza, vai mudar esse timbre, porque vai alterar essa série de harmônicos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que esse conteúdo tenha tirado talvez algumas dúvidas que você tinha, ou pelo menos levado uma informação nova, para que dessa forma você possa, pelo menos, se comunicar melhor tecnicamente falando. Se você não quiser perder nenhum lançamento, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. A gente se vê, até mais!